Hoje nós vamos falar sobre câncer de tireoide, né? O que é essa doença que acomete bastante, principalmente mulheres, mas também acomete homens, e é muito frequente na nossa sociedade, principalmente em algumas faixas etárias. O câncer de tireoide, ele normalmente é uma doença maligna, mas não tão maligna assim. O que isso quer dizer? Apesar de ter o nome de câncer, a grande maioria dos cânceres de tireoide são chamados de papilífero. O câncer de tireoide, na sua maioria das vezes, ele não dá metástase. O que isso quer dizer? Que apesar de ser chamado de um câncer, a grande maioria dos cânceres de tireoide, eles podem sim ser curados. E o resultado ele é positivo ao longo de muitos anos. Ela é uma doença de pacientes um pouco mais jovens do que a gente está acostumado, por exemplo, com cânceres de próstata ou cânceres de útero. A principal forma da gente fazer o diagnóstico do câncer de tireoide, ela começa com o ultrassom. A maioria das pacientes, elas fazem o exame de ultrassonografia da tireoide, que fica nessa região do pescoço. A partir dali, ela vai encontrar algum tipo de formação nodular, um nódulo, uma pequena bolinha. Normalmente ela se apresenta com sólido e hipoecogênico. O que isso quer dizer, né? Aquele material que está dentro do nódulo, ele é um material duro e por isso ele deve sim ser puncionado. A punção de tireoide, que muita gente chama de biópsia ou PAF, né? Consiste na gente pegar uma agulha muito fina, guiada pela própria imagem do ultrassom, muito parecido com o exame que foi feito para o diagnóstico inicial, e colocar dentro do nódulo. É realizado alguns movimentos de vai e vem e faz-se uma aspiração daquele material. O material ele é encaminhado para a patologia, que faz as análises necessárias e dá o resultado, se é um nódulo benigno, maligno, ou em algumas vezes fica-se algum tipo de dúvida e a punção precisa ser repetida em um período de tempo, 3, 6 meses. A grande maioria dos nódulos, elas são tratadas com uma cirurgia. A cirurgia de tireoidectomia ainda é a principal modalidade para o tratamento do câncer de tireoide. Alguns pacientes com nódulos muito pequenos e de idade um pouco mais avançada não precisam fazer algum tipo de tratamento e podem ser apenas acompanhados. Isso porque a própria característica do nódulo do câncer de tireoide, ele é uma característica indolente. O que isso quer dizer? Ele cresce muito lentamente e por isso a gente consegue esperar com bastante segurança e trazer aí um conforto maior para os nossos pacientes. A cirurgia em si ela é um procedimento relativamente tranquilo, a gente faz a retirada de toda a glândula. O problema é que a maioria dos pacientes acabam tendo o que a gente chama de hipotireoidismo, ou seja, não tem mais a produção de hormônios da tireoide e vai precisar ficar tomando esses remédios pelo resto da vida para que tenha as funções do corpo preservadas. Hoje em dia a gente já tem também a técnica de ablação, que nós da radiointervenção fazemos uma pequena punção com uma agulha, mas dessa vez o intuito não é coletar material. Essa agulha ela tem uma ponta que esquenta e isso destrói as células de tumor. É um tratamento muito promissor e pode sim ser realizado em alguns casos de cânceres selecionados. Não podem ser muito grandes, não pode ter alguns tipos de sinais de malignidade que aí sim só a cirurgia poderia curar. Então é isso, o câncer de tireoide na grande maioria das vezes é um câncer que a gente chama de maligno, mas tem um comportamento bastante indolente, cresce pouco e não manda metástases, né, doença à distância, e portanto ele tem tratamentos com taxas de eficiência muito positivas. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo e manda esse vídeo para mais pessoas para a gente levar conhecimento para todo mundo.